O dragão de Komodo é venenoso? E qual foi o maior dinossauro onívoro que existiu? Bom, essas e outras perguntas eu vou responder hoje em mais um Paleontólogo Responde. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um Paleontólogo Responde, o bloco que vocês mais gostam aqui do canal, com certeza. Então, mais um videozinho respondendo, né, as perguntas de vocês. Vou ver as perguntas que vocês fizeram, mas antes não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. É muito importante o like para a divulgação do vídeo, para mais pessoas virem conhecer o canal. E a inscrição, que estamos indo rumo a 30 mil, né, já chegamos em 21 mil, agora é rumo a 22 mil, cada passo, um passo de cada vez, né, vamos chegando. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela, lá eu posto conteúdo muito legal e dou aviso sobre o canal lá. Então se você não me seguir lá, às vezes você pode perder esses avisos. Então vamos ver as perguntas de vocês? O Darwing3643, eu acho que é assim que fala, perguntou: por que existem dinossauros de épocas diferentes e lugares diferentes com características muito parecidas? Isso é normal com qualquer tipo de animal. Por exemplo, felinos como a onça na América do Sul, leopardo na Ásia, leopardo das neves na Europa, guepardos na África. Todos são felinos, parentes meio distantes uns dos outros, mas com características parecidas. E claro, também, lembrando, existe a convergência evolutiva, onde animais que não são parentes adquirem características semelhantes como os pássaros, pterossauros e morcegos. E também temos a irradiação adaptativa, onde os animais podem ter o mesmo ancestral e por isso ter características parecidas, como por exemplo as pintas das onças, do leopardo e dos outros animais, né? Dingo Gerbo... Caramba, vocês estão complicados nos nomes, hein, meus parceiros? Porque alguns dinossauros tinham cerdas nas caudas, como o Psittacossauro, e para que essas cerdas eram utilizadas? Muitas espécies de ceratopsídeos basais, ou principalmente primitivos, como o Psittacossauro ou Protoceratops, tinham essas protopenas / cerdas nas caudas. E a função exata ainda não sabemos, mas óbvio que existem teorias sobre. A principal é que essas cerdas seriam usadas na época do acasalamento. Sempre é para isso, né? Para atrair fêmea e disputar com machos. Pode ser que era usada para assustar predadores ou parecer tipo mais intimidador, ou também ajudar na temperatura do corpo. Mas a resposta só vai vir com mais descobertas e estudos e mais avanços na ciência. A Rosilene Ferreira Campos perguntou: a saliva do dragão de Komodo é venenosa ou ácida? Olha, por muito tempo se acreditou que o dragão de Komodo tinha bactérias mortais em sua boca, na qual eles usam para matar suas presas. Mas hoje sabemos que não. Inclusive, a boca do dragão de Komodo é mais limpa que a sua. Então ele passa praticamente a cada hora, 20 minutos por hora, limpando a sua boca, para você ter ideia. Mas ele possui uma glândula na sua mandíbula que produz um veneno, que não deixa o sangue coagular. Mas ele não precisa disso certamente para matar suas presas, mas isso deixa mais fácil. Ele tem uma mordida muito forte, que causa ferimentos muito profundos, e quando a presa é muito grande ele solta esse veneno. Isso, junto com o veneno, faz do dragão de Komodo o animal mais mortal da Terra, na minha opinião, depois do ser humano. A Jacira Borba, o Cristóvão Aguiar perguntaram: é verdade que o Rano Aves imitava os sons de tudo que ouve? Caraca, vocês querem muito saber sobre isso, né? De onde vocês viciaram no Rano Aves, hein? Bom, primeiro, não tem como saber os sons dos animais pré-históricos. O único que temos 90% de certeza de como era é o som do Parasaurolofo. Os outros, como eu expliquei aqui no canal, é que tem muita gente que chega depois, não vê o primeiro, segundo episódio da série dos sons de dinossauros, não é o som real do animal. Aqueles sons são feitos em estudos, pegando animais que são parentes atuais ou que ocupam um nicho parecido com um animal extinto. Por exemplo, o Kelenken, que é uma ave do terror, utilizaram no estudo o seu único parente atual, a Seriema, para fazer o som próximo do que talvez poderia ser, mas não é o som real. Assim também é com o Rano Aves, que pegaram várias aves atuais que imitam sons como papagaios, corvos, pássaro-lira, entre outros, e colocaram essa possibilidade nesse pequeno dromeossaurídeo. Mas isso foi feito apenas para ficar legal no documentário. Mas é extremamente provável que alguma espécie extinta de dinossauro sim podia imitar sons, mas provavelmente não vamos saber, só se um dia trouxermos algum dinossauro de volta e ele ter essa capacidade. O Dingo Gerboa perguntou: existe um dinossauro que você prefere o visual não acurado do que o acurado? Cara, eu prefiro muito mais o visual do espinossauro de Jurassic Park 3 do que a aparência dele real. Eu acho que é o único que eu prefiro. Eu gosto da aparência dele real, é óbvio, assim, aqui a mais recente, mas eu acho a antiga muito melhor, achava muito mais top.
A Rosilene Ferreira Campos perguntou se a mordida do espinossauro é projetada para agarrar a presa, como que ele ainda conseguia dar mordidas que passavam os ossos. Muitas pessoas acham que só porque o espinossauro se alimentava de peixes, ele era fraco. Mas, gente, esses peixes eram maior que minha casa, praticamente. O Onchoprichis era maior que o tubarão branco, cara. Pra você ter ideia, que é um dos principais peixes que ele se alimentava. Não tem um peixe de água doce hoje que chega perto desse tamanho, do tamanho dos peixes que o espinossauro se alimentava. E mesmo tendo uma mordida projetada para agarrar presas lisas, como grandes peixes, como eu falei, isso não deixava a sua mordida mais fraca. Um exemplo disso são os atuais crocodilos e jacarés, que têm a mordida projetada para capturar presas escorregadias, como peixes, mas eles caçam qualquer coisa que chegue perto. E se um crocodilo de 6 metros pode quebrar ossos com sua mordida, imagina um espinossauro de 15 e 18 metros. O Jeff Elhard BR, meu querido, perguntou como os paleontólogos sabem a aparência, peso, tamanho e força, etc. de um dinossauro com apenas um fóssil. Olha, em grande parte, nós não sabemos. Só usamos os parentes como exemplo para tentar imaginar como o animal era. Existem vários animais pré-históricos que temos apenas um osso no registro fóssil. Por exemplo, o Troodon só tem um dente, entre vários outros animais que têm pouquíssimos fósseis. Vou usar como exemplo os Unchained muitos devem conhecer. É um grande tiranosaurídeo. E a única coisa que temos dele são alguns dentes, e nada mais, apenas dentes. Mas graças a esses dentes, sabemos que ele era um tiranosaurídeo. Então, baseando sua aparência com o parente mais próximo dele, que é o Tarbossauro, e o tamanho comparado dos dentes, podemos chegar a um tamanho mais ou menos do que poderia ser o tamanho dele, que é 11 metros, né? Mas não é com toda certeza. Talvez a gente descubra aí pra frente um fóssil de Zonthientiranos e isso mude totalmente o tamanho dele, né? A Neide Aguiar perguntou, os anquilossauros e saurópodes sabiam nadar? Olha, os anquilossaurídeos eram muito pesados e lentos. Com certeza eles não conseguiriam nadar, já que sua massa era muito grande, provavelmente eles afundariam quase que instantaneamente e não conseguiriam ter força para nadar. Já saurópodes de pequeno e médio porte, provavelmente sim, poderiam nadar. Mas grandes saurópodes como Patagotitã, Brachiosauro, entre outros, não poderiam nadar. A pressão esmagaria os pulmões deles, mesmo eles eram muito grandes. Agora saurópodes como por exemplo a Margasauro, que tinha 11 metros, o Ibrania parva, que tinha 6 metros, esses provavelmente sim poderiam nadar. O Derek Araújo perguntou, qual o maior dinossauro onívoro que já viveu? O maior dinossauro onívoro que existiu, pelo menos até o momento catalogado, é o Deinocheirus, um enorme ornitomimossauro, que podia chegar a 11 metros de comprimento e quase 5 metros de altura. Se acredita que ele se alimentava de plantas, peixes e pequenos animais. O Crocodilus Rombifer perguntou, por que o Triássico é tão desvalorizado? Olha, para nós paleontólogos e biólogos, o Triássico é incrível e maravilhoso. Muitas pessoas não curtem por não ter os dinossauros gigantes ou os mais famosos. E muitas pessoas, não sei porquê, não curtem os outros animais que viveram no Triássico. Mas muitas pessoas nem sabem nada sobre o Triássico. Mas ó, vocês podem até não acreditar, mas muitas pessoas nem sabem que existiu o período Triássico. Quando eu vou dar aula de paleontologia e biologia, muitas pessoas acham que existiu apenas o Jurássico e o Cretáceo, porque praticamente em documentário ou em filme, os únicos períodos que são pegos para fazer é Jurássico e Cretáceo. Quase nunca tem o Triássico. Se você pegar, eu conheço apenas 2 documentários na minha memória que tem o período Triássico. Comenta aí se tem outros, ó. Caminhando com Dinossauros e Quando os Dinossauros Reinavam na Terra. São os únicos que tem o período Triássico na minha memória. Comenta aí outro documentário que tem o período Triássico. Muito obrigado, meus dinossauros. Mais um vídeo de Paleontólogo Responde. Vocês mandaram muitas perguntas interessantes, eu curti. Então não esquece de comentar sua pergunta aí embaixo. Eu respondo perguntas sobre qualquer coisa. Só tem que ser interessante. Pode ser paleontologia, biologia, política, geografia, até cinema, futebol, qualquer coisa. Se a pergunta for interessante, eu vou responder, beleza? Não esquece de me seguir no meu outro canal, meu canal lá de games. Tem muita zoeira, muita gameplay de Dead by Daylight e vários outros jogos. Vocês vão curtir muito. E aí no final vai ter mais 3 vídeos de paleontologia, biologia e muito mais. Então, um beijo e sejam extintos!